Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem no Senhor. Esse será o tema da devocional do dia de hoje. Olá a todos, meus queridos irmãos e minhas irmãs. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje. Nós encontramos no livro de 1 Coríntios, o capítulo 11, versículo 11, que vai dizer assim, 11:11. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem no Senhor. Amém? Aqui está falando sobre, a união do homem e da mulher, Que nem o homem é sem a mulher e nem a mulher é sem o homem. Deus fez o homem e a mulher para se unirem, E viverem juntos em concordância, numa união no Senhor Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, Lá em Gênesis capítulo 2 vai falar sobre a criação do homem e da mulher. Deus criou eles para que eles vivessem juntos, unidos, e pudesse formar a sua família. A mulher sendo ajudadora do homem, o homem sair, trabalhar, e a mulher ficar em casa cuidando das coisas de casa, dos filhos, ser a auxiliadora do homem, enquanto o homem é o sustentador da casa, aquele que mantém a casa através do seu trabalho. A mulher também tem o seu trabalho a fazer em casa. Então os dois têm que viver de união, em concordância, sendo unidos em Deus. A palavra é bem firme ao falar, bem clara, que devemos ser unidos no Senhor Deus. Devemos ter o mesmo propósito, os mesmos objetivos de servir a Deus juntos. Quando a gente se casa com uma pessoa, os dois têm que ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo, de servir a Deus juntos, de viver em plena união e amor, respeitando um ao outro, sendo luz para a sua casa, para os filhos, para que os filhos venham ter bons exemplos dos pais, para que cresçam com a mentalidade abençoada, influenciada pelos pais, Isso influencia muito quando um casal é unido, quando um casal é fiel um ao outro, quando se respeitam. Isso reflete muito na vida dos filhos. E quando um casal é assim, os filhos vão crescer de forma mais tranquila. Não vai ser jovens nem adultos cheios de... Não vão ser adultos cheios de traumas, cheios de confusões. Vão ser adultos mais tranquilos, com mentes mais tranquilas, porque eles veio de uma criação, de uma formação, onde eles viram seus pais sendo pessoas honestas, fiéis, respeitando e amando um ao outro. É essa formação que Deus quer para os casais, é essa a união que Deus quer do homem e da mulher. A palavra do Senhor fala que quando a gente se une a uma pessoa, ao nosso cônjuge, a gente vai se tornar uma só carne com aquela pessoa, Então nós vamos ser, de certa forma, uma só pessoa. Nós temos que ter os mesmos ideais, devemos pensar as mesmas coisas, não que vai ser 100%, porque não tem como, Porque são duas pessoas diferentes, mas a gente tem que ter pelo menos a essência de Cristo no nosso coração. Devemos servir a Deus juntos, viver para Deus juntos, buscar a Deus juntos, Viver em união para Deus juntos. Com isso nós vamos ser luz para os nossos filhos, para a nossa casa e para a sociedade, porque é isso que Deus quer. É a família, é a base da sociedade. Quando as famílias são destruídas, a sociedade também é destruída, porque aí vão criar filhos rebeldes, filhos cheios de traumas, filhos cheios de confusões mentais por causa da destruição da família. É só pegar relatos de pessoas que tiveram uma família disfuncional, que vai sempre ter alguém. Os filhos vão sempre crescer com traumas, com dificuldades, vão sempre, a maioria
se rebelam, né, contra a vida, porque foram criadas dessa forma, não tiveram uma base familiar boa, uma base bem estruturada, principalmente na presença de Deus. A gente tem que colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, a gente tem que colocar Deus como base da nossa família. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo é o alicerce da nossa casa, Ele vai nos conduzir a fazer o que tem que ser feito, Ele vai nos orientar o que deve ser feito, como o marido deve respeitar a esposa, como a esposa deve respeitar o marido, como nós devemos respeitar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, porque é isso que Deus quer, uma família para Ele, para louvar, para glorificar e exaltar o nome dEle, né? E para bendizer o nome dEle e passar todos os ensinamentos que os filhos precisam. A responsabilidade de ensinar os filhos sobre as coisas de Deus, sobre fé, é dos pais, né? A responsabilidade são dos pais, é os pais que têm esse dever de ensinar aos filhos e de educar também, a serem pessoas educadas, respeitosas, que vai respeitar o próximo. Quando a gente vê crianças mal educadas na escola, na rua, na faculdade, é porque infelizmente elas não têm uma boa educação em casa. Elas são mal educadas, não educam elas bem, né? Desprezam de certa forma a criança, por isso que existem muitas crianças rebeldes, porque elas querem chamar a atenção dos pais, porque elas não têm esse cuidado que elas precisam, que elas necessitam. E hoje em dia nós vemos uma sociedade totalmente distorcida, bagunçada, e tudo isso é porque a família está sendo, de certa forma, desestruturada. E é isso que o inimigo quer, né? Ele vem lutando muito para poder desestruturar as famílias, para acabar com as famílias. Ele se levanta de todas as formas, colocando várias formas para que as famílias venham se desestruturar e dizer que é normal, né? Hoje em dia, se divorciar para o mundo é normal. Antigamente era mais difícil, né? Isso acontecer. Hoje em dia não, hoje é normal. E é isso que o inimigo quer. Ele quer normalizar as coisas que Deus fez, para que uniu para sempre, que o casamento, né? Fala que até que a morte os separe. Então Deus uniu o homem e a mulher para que vivesse para sempre, né? Até que a morte viesse separar, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. E hoje em dia a gente não vê isso. Hoje em dia, infelizmente, a gente vê os casais se casam com pouco tempo, já está terminando o casamento, acaba o casamento, porque diz que falta amor, que não tem mais amor. Muitas vezes é por causa do dinheiro, é por causa de trabalhar muito os dois, né? Tanto o homem como a mulher, e quase não tem tempo de se verem. Enfim, o inimigo vai preenchendo tanto a vida das pessoas com tantas coisas que elas acabam sem ter tempo para a família, para o lar, para o marido e para a esposa, infelizmente. E é isso que ele quer, ele quer destruir a família. Destruindo a família, ele destrói a base da sociedade. Por isso que o mundo hoje em dia está uma bagunça, né? Hoje está terrível, infelizmente. Por isso que nós devemos firmar a nossa vida em Cristo, colocar a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos, nosso casamento sempre diante de Deus, orar a Deus, se consagrar a Deus pela nossa família, pelos nossos filhos, pela nossa casa, para que Deus venha sempre fazer parte da nossa família, e que Ele venha sempre derramar as bênçãos dele sobre o nosso lar, sobre o nosso coração, para que a gente tenha um coração de Cristo e a mente de Cristo. Quanto mais nós formos parecidos com Cristo, mais nós vamos fazer a vontade de Deus, mais nós vamos querer fazer a vontade de Deus, né? Porque mais vale obedecer a Deus do que obedecer ao mundo, obedecer aos homens, né? É mais fiel nós obedecermos a Deus do que ao mundo. E quanto mais nós buscamos a presença de Deus através da leitura, da oração, de jejum, de consagração, nós vamos ficar mais parecidos com Cristo. Nós vamos querer fazer mais a vontade dele, e nós vamos glorificar e exaltar a Deus
com a nossa vida, com a nossa família, com os nossos filhos, e nós vamos criar filhos saudáveis, né, espiritualmente, saudáveis mentalmente e pessoas mais seguras, né? Pessoas mais tranquilas e em paz, respeitosas, que respeitam o próximo e pessoas que glorifiquem a Deus, porque foram criadas na raiz do Evangelho, foram firmadas na raiz do Evangelho, amém? Então é isso que Deus quer de nós. O homem e a mulher precisam estar juntos, porque Deus fez a mulher por causa do homem, para que o homem não ficasse só. E o homem veio da mulher, né? A mulher, o homem para vir ao mundo teve que vir da mulher. O primeiro homem não, Deus formou do pó da terra. Mas depois, assim sucessivamente, os primeiros, depois de Adão, tiveram que nascer de Eva, tiveram que nascer de uma mulher. Então, o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem, para que se complete, para que se formem juntos famílias e exalte a Deus através das suas famílias, da sua casa, das suas vidas, em nome de Jesus, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance sua vida e seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo grandioso poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e fique que eu vou orar por você, amém? Viver em união e amor com as pessoas, principalmente com os da nossa casa, com a nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, que a gente possa ser luz, que a gente venha ter a mente e o coração de Cristo, Pai amado, que a gente possa ser cheios de Ti, cheios da Tua presença, e o Senhor venha ser a coluna da nossa casa, Pai amado, o Senhor venha ser a base da nossa família, para que a gente possa ser guiado todos os dias por Ti, Pai amado. O Senhor visita os lares agora, as famílias que vivem em crise, que vivem brigando, discutindo e não tem mais respeito um pelos outros, não tem mais amor. Que o Senhor possa, Pai amado, entrar no coração dessas pessoas, pois o Senhor é o próprio amor, e o Senhor possa derramar amor no coração desses lares, desse marido que está desprezando a esposa, da esposa que está desprezando o marido, dos pais que desprezam os filhos, filhos que desprezam os pais, que o Senhor possa ter misericórdia, Pai, abençoa os lares, pois as famílias, Pai amado, é a base da sociedade, são as famílias, Pai amado, que fortalecem uma sociedade madura. Que o Senhor possa abençoar cada uma, dando sabedoria e entendimento para que possam viver em paz e em harmonia. Só o Senhor pode fazer isso. Que o Senhor venha nos guardar, venha nos proteger e nos livrar de todo o mal. Nós, a nossa casa e os nossos. Nos coloque debaixo das tuas asas protetoras. Que o Senhor venha atender o clamor de cada pessoa que está clamando por milagre, Pai amado. Que o Senhor possa abençoar a vida das pessoas em todas as áreas. Que o Senhor abençoe a cada uma grandemente, pois as tuas bênçãos é quem nos enriquece e nos faz prosperar dia após dia. Eu te peço e já te agradeço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a todos. Amém.